Tá doido? Não, não tem nem como. Eu tenho que me preparar por uma semana. Isso, gente. Precisa essa preparação toda, fazer uma prece, conversar com Deus, gente. Conversa com Deus como se ele estivesse aqui na tua frente, poxa. Não, mas o problema é que tem, como é que é? Tem gente assistindo. Aí essas pessoas assistindo, a gente fica nervosa. Quando a gente fala fecha, com Deus, é mais fecha os olhos e é você e Deus sozinho. Não tem mais ninguém te assistindo, é só você e Deus. Vamos lá. Tá gravando, Zé? Bom, tá. Olha só, hoje é no Mundo Maior. Uma pequena falha do grupo, a prece, tá? Vai ser gravada no final, tá? Então, no Mundo Maior, nós estamos no capítulo 4, no livro antigo, se eu não me engano, é a página 63. No novo, qual é? Exatamente, 63. 61. 61. É o assistente deixou perceber novo brilho, é esse? Isso. Antes da profissão, tá? Tá bom? Isso mesmo. Então, 63 no velho e 61 no novo. Antes do travessão, um parágrafo. O assistente deixou perceber novo brilho. Achei. Aí depois Na vem internet parágrafo. é 55, hein? Tá. Que aí depois vem assim um parágrafo. Travessão. Segundo, verificamos. Isso. Tudo bem? Podemos? Por mim, está tudo bem. Então, vamos lá. O estudo de hoje é do livro No Mundo Maior, pela psicografia de Franciscano Xavier, pelo espírito André Luiz, capítulo 4. Nós estamos no parágrafo que diz: o assistente deixou perceber novo brilho nos olhos percussientes e acrescentou. Isso. Continua. Podemos? Segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando-nos um amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem, com otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Olha só que parágrafo, né? Tanto que nós repetimos ele porque tem né? Muito interessante. Quando o Calderano nos fala aqui que quando Jesus fala sobre o amor aos inimigos e a oração, veja bem, Calderano fala que isso é um princípio científico de libertação. Porque a partir do momento que nós realmente nos ligamos nisso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos desprendendo, tá, dessa ligação. Porque há um ditado, né, os espíritos nos falam que é o seguinte: o amor une, o ódio imanta. Então, cientificamente, quando nós estamos odiando algo, alguém, alguma coisa, nós estamos imantados daquilo, né, seja o que for. Nós estamos criando, olha só, nós somos reencarnacionistas. De acordo com o nível que chegar isso aí, no nosso projeto reencarnatório para a próxima vida, pode ter umas pequenas modificações no grupo espiritual. Nós podemos formar uma mesma família, porque nós criamos o problema e o nó foi dado, nós temos que desatar o nó. Então, é um princípio científico, é ciência isso. Amar é ciência também. Tá? E nós, quer dizer... Mas a ciência médica...
A ciência médica vem comentando sobre isso ultimamente. Constantemente ela vem comentando sobre esse perdão e o benefício que traz. A ciência médica falando sobre isso ultimamente. Certo. Então, o que ele fala aqui, no pensamento residem as causas. Tá? Nós, né? O nosso pensamento é dirigido por o quê? Para quem está mais evoluído, pelos sentimentos. Para uma faixa muito grande da humanidade, pelos instintos e emoções. Tá? Então, as nossas emoções nos guiam, né? E vamos pensar de acordo com isso, com o que a gente está vibrando. O sentimento não, já é um nível bem maior, né, em relação à emoção. Então, nós estamos atados, presos a isso ainda, ou seja, a nossa origem animal ainda muito próxima, conforme fala a pergunta 917 do Livro dos Espíritos. Eu, por um acaso, peguei aqui agora, né, ia pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, e estava olhando aqui sobre a lei do amor, no capítulo 13. Capítulo 13? 13? É o 13, não? É o 13 ou o 11? Não, o 11, desculpe. É o 11, desculpe. É o 11. É o 11. Página 208 aqui no meu. Eu estava lendo aqui. Cadê o que eu estava lendo? Quem tiver com o Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos, não, Evangelho segundo o Espiritismo. Ele confunde a minha cabeça, gente. Desculpe. É o Espírito Lei de Amor, é isso? Lei de amor. Não é a lei de amor, não. Peraí que eu estava lendo outra coisa aqui nesse capítulo. Só um instantinho que eu vou falar para vocês o número. Engraçado, eu li por um acaso, devia ter... Não é a lei de amor mesmo, desculpe. Tá? Item 8. Item 8, tá? Lei de amor, Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o capítulo? O meu não fala. É 11, né? 11. Capítulo 11. 11. Lei de A amor. lei do amor. Dos espíritos. Item 8. Pode ler? Uhum. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, a lei do amor, item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, de acordo com o nosso progresso, são os ditos sentimentos. Só que ele está falando aqui bem claro, são os instintos elevados, ou seja, estamos caminhando. Tá? Instinto, emoção, sentimento nobre, puro, etc. Vamos lá. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Veja bem, quando excluído e depurado, tem sentimentos. Porque já sabe a fundo escolher, separar o joio do trigo, separar o bem do mal. Então, né, capítulo 17, Espírito de Verdade, falando, espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. É um mandamento. Tá? Quando a gente volta a essa história de mandamento, a gente se lembra dos 10 mandamentos. Tá? Mandamento é uma coisa muito forte, muito firme. E geralmente quando a palavra é mandamento, em toda a Bíblia, é de origem divina. Eu vejo que todo o Antigo Testamento tem 643 leis colocadas por Moisés, mas mandamentos tem 10, que está dentro dessas listas. Mas são os 10 mandamentos. Origem divina. As leis não, tem a mãozinha de Moisés lá. E eram leis que às vezes eram muito necessárias naquela época e hoje já não precisam mais. Tá? E o Espírito de Verdade foi bem claro agora conosco também. Né? Mandamento. Eis, né? Os mandamentos, os 2 mandamentos. Ok? Vamos lá.
E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Está falando que Calderaro falou lá. Quando a gente alcança, quando ele fala aqui, quando época virá em que o amor, a fraternidade, a compreensão, esse sol, quando nós alcançarmos esse nível aí, nós, né, está falando aqui sobre essa questão de abranger, né? Não abranger lá o Calderaro que fala, vai abranger toda a humanidade. Todos nós estaremos, né, bem melhores. Vamos lá, Elisa. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Quem são os irmãos em sofrimento? É uma pergunta muito boa para o atual momento do planeta. Alguém me responde. Quem são os irmãos em sofrimento? Amor, sofrimento somos todos nós. Sim, mas veja bem, nós costumamos fazer uma classificação de algoz e vítima. Isso é nosso. Né? E, de novo, vamos voltar ao caso Lázaro, que nós estamos falando sobre isso, sobre orar por ele também. Ele está em mais sofrimento que as suas vítimas. Muito pior. Tá? E o que é que está falando aqui, né? É sobre essa questão, né? De ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Eu botei um exemplo. Os algozes sofrem muito mais que as vítimas, principalmente quando as vítimas conhecem a palavra resignação ou obediência. A nossa classificação é o seguinte, né? Fez o bem é bonzinho, fez o mal, Deus me livre. E Jesus aqui quando o Calderaro lá começa falando, Jesus, Cristo, não é isso? Tinha sobrado as razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelo que nos persegue e calunia. Alguém comenta alguma coisa desse respeito aí? Elisa, está pensativa aí, Elisa? Que você é o único que estou vendo. Fala. Isso me lembra um filme chamado Avatar. Não sei se vocês lembram, né, viram. Mas tem umas cenas em que lá, essa comunidade, né, eles não matam, né, animal sem ser para comer ou se defender, mas mesmo assim, quando matam, eles rezam, né, eles pegam o animal, rezam, né, e pede desculpa e tal, acaricia, né, antes de fazer, matar e comer e tal, ou então se defender. Até um certo lá mata, né? Ele entra na comunidade, mata um animal sem... E ele é chamado a atenção. Né? É mais ou menos isso. São nossos irmãos também. Né? E você falou do Lázaro, que é um animal selvagem, né? Que atacou uma porção de gente e queriam matá-lo para não atacar mais. Né? E fizeram maior festa depois que mataram o cara, né? Então é mais ou menos por aí. Ao invés de rezarem por ele, né, e, sei lá, não fazerem pelo menos tanta algazarra, né? Respeitar. Em cima do que o Zé está dizendo, primo, eu acredito que todos nós somos algozes. Então, todos nós somos sofredores. E precisamos... exatamente. E precisamos de oração, de prece, de pensamento positivo, porque eu acredito que todos nós, no fundo, ainda somos algozes.
Se a gente for olhar, aquele bifinho... Lázaro dentro da gente. Aquele bifinho... De nós mesmo, não tem jeito. Eu penso... Fala, amigo meu. Aquele bifinho que a gente come. Roberto, Um amigo meu... Eu não estou entendendo nada que você está falando. Está picotando muito. Eu não sei se é só comigo. Não, tá picotando mesmo. Muito. Eu tirei a minha imagem para não. Mas está picotando mesmo assim. De repente, o senhor sai e entra de novo, não sei. Vou fazer isso. Bom. Fala, Frânia, do bife. Não, a questão, de uma certa forma, fala que a carne alimenta a carne, no nosso estágio atual. Mas nós, com as nossas ideias em mudança, em modificações, as modificações que nós estamos fazendo dentro de nós mesmos, no futuro, com certeza, nós não vamos mais precisar desse tipo de alimentação. Porque nós vamos, como é que se fala assim, melhorar o nosso físico, evoluir também. O homem não evolui somente, o corpo vai acompanhando a evolução do espírito, assim como o planeta acompanha a evolução do espírito, Então, eu ia falar o seguinte, eu tenho um amigo de infância, que a última vez que eu tive com ele, já tem uns 5, 6 anos, ele está com um pequeno rebanho lá no Pará de 50 mil cabeças de gado para corte. Isso para nós é uma coisa normal, Eles falam assim que até concordo, tem uns 50, quer dizer, a gente já começa a ver, onde nós estamos. Então, todos nós, de uma certa forma, a Lourdinha tem toda a razão, somos ainda algozes, somos ainda muito instinto, muita emoção. Sentimento, nós estamos começando a aprendê-lo de um tempo para cá. Aprender o que é sentimento. Por causa da nossa exclusão. Essa é a grande realidade. A exclusão está nos deixando ver olha, a gente se vê de vez em quando, com o que a gente lê nas obras espíritas, onde nós estamos, até assusta. Falei o Lázaro, mas se for olhar por outros ângulos, quem falou aí que existe muito de Lázaro dentro de nós, é pura verdade. Então, alguém que quer falar alguma coisa, vamos continuar lendo. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Olha o que bonito vai falar aí agora, vai. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E essa foi a força de Jesus. Jesus esteve aqui, nós falou amor. Os povos não estavam, nós não estávamos acostumados. Nunca tínhamos imaginado que palavra é essa. E veio ele que não só falou, exemplificou, E os mártires, que nós sabemos que eram espíritos mesmo também preparados, na sua maioria, nem todos, Nem todos, mas digamos que 90% daqueles primeiros mártires eram espíritos preparados, também desceram ao circo cheios de esperança. É muito bonito, porque eles confiaram em Jesus. Confiaram nas palavras de Jesus em revelação, que é a vida futura. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do Pai. Eles compreenderam isso logo que Jesus falou. Nós estamos aqui até hoje quebrando a cabeça para compreender isso. Mas nós vamos chegar lá também. Vamos continuar lendo? Você tá bom, essa leiturinha aqui, O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual.
Continua eles. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduzi-lo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então, a palavra reencarnação, realmente, hoje, é o que eles falam aqui, né? Então, como diz o Divaldo, eu adoro ver com a palestra do Divaldo, quando ele fala, aquele jeito dele de falar, bem baianês, né? O espiritismo matou a morte. Então, nos deu justamente essa confiança, essa esperança que os mártires tiveram. Nós ainda não temos ainda essa total confiança, essa total esperança, que para nós ainda é uma coisa recente. Né? Os que já não eram recentes já estão em outros planos, além de nós. Né? E através, olha só, revela as criaturas deslumbradas com o seu patrimônio intelectual. Voltemos lá no que o Calderaro fala sobre o pensamento, não é isso? No pensamento residem as causas, tanto da dor como do crescimento. Aqui ele fala sobre o crescimento, não é isso, né? Princípio científico de libertação do ser, do progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. E esse pensamento enriquecido é que vai nos dar a confiança, a certeza, a esperança, tá? No futuro. Então, nós já começamos também a nos preocupar sobre essa questão que nós falamos do Lázaro dentro de nós. Voltamos lá para trás. Porque com esse patrimônio que nós estamos adquirindo aos poucos, né, que na natureza nada dá salto, vamos trabalhando aos poucos, e fala aqui uma coisa que eu achei muito bacana. O sangue resgatou o espírito. É isso, Jesus, seu sacrifício, com suas informações, o seu evangelho de amor e de muita informação mesmo, nos resgatou. Até Jesus, nós estávamos ainda encobertos em sombras. Jesus, como falou Emmanuel, o sol das almas, resgatou o espírito, nos mostrou o verdadeiro caminho, o caminho, a verdade e a vida, a luz, né? Agora, hoje, nós, com isso aí, cara, o espírito tem que hoje resgatar da matéria o homem. A nossa luta hoje. Nós com nós mesmos. O desapego. Nós quanto os nossos próprios pensamentos, que podem ser para melhorar a gente, para a gente ascender, ou pode ser para derrubar a gente. Os nossos pensamentos é que dão esse toque aí para a gente melhorar ou não. Isso aí. Verdade. É o que o Calderaro está falando lá no livro. Né? Nossa história começa nisso aí. No pensamento residem as causas. Tá? Essas simples palavras de Calderaro estão, né, nos levando a fazer essa meditação sobre a lei de amor. Vamos só ler mais parágrafo, Elisa. Toda hora que é um papel aqui, meu Deus, para acabar. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. Abrindo uma ressalva. Fala que eu vou falar uma coisa que eu ri muito hoje, vai. Olha, eu estava conversando sobre isso com a menina que trabalha aqui em casa, que me ajuda, e eu estava falando para ela, eu tenho observado as atitudes dos homens com relação às mulheres, assim, que tem falado muito ultimamente de feminicídio. Eu não sei a quantas isso acontecia, estou falando do momento presente, das notícias que têm vindo à tona, das crueldades que eles cometem. Então, eu estava falando para ela, Carla, como eu me surpreendo em ver que nós, seres humanos, ainda temos tanto instinto animal. Porque nós somos cruéis. No momento que a gente é cruel, a gente não sente que está fazendo nada de errado. Parece que aquilo ali é uma coisa natural.
porque os animais natam uns aos outros com naturalidade. E nós, que já hoje somos um pouquinho mais evoluídos, continuamos deixando que esse instinto venha à tona e que a gente cometa esses atos insanos. É isso aí. Né? A gente ainda temos muito de que eles estão falando aqui, ainda temos muito disso. Hoje eu estou rindo aqui, me lembrou o seguinte: hoje eu estava com um cara, na hora do meu almoço, estou almoçando, me chega, cara, você não é para sentar aqui, pode falar, conversar contigo? Ele pode. Pô, tô te vendo almoçar aí, mas tu viu o prato do fulano? Eu disse, não, cara, tô olhando o que eu tô comendo, o prato dele é desse tamanho. Olha só que aquilo é um animal. Não comer, não falar, do jeito dele, ele é um animal. Eu disse, ai, meu Deus do céu, o cara vem aqui interromper meu almoço para falar mal do outro. Mas, Você também é um animal. Um animal fofoqueiro. Não, a gente escuta, eu nem sabia, eu me toquei, né? Mas somos nós, né? Os nossos instintos, né? Tem pessoas que, né? E aí ele fala, uma pessoa mais moderada come menos. Eu disse, ai, meu Deus do céu, o que tem a ver quantidade de comida com a evolução do espírito? Mas tudo bem, né? Eu só achei interessante que, né? Ninguém um fato a outro. Você vê como é que são os julgamentos das pessoas. O cara que come muito, come como um animal, mas as outras coisas que a pessoa faz, esquece que é como animal. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém comeu bem hoje? Pratão? Eu só acho que vocês estão falando muito mal dos animais, sabe? Os animais não fazem essa maldade toda assim de graça, não, e nem comem mais do que precisam. Pega um animal selvagem. E nem fazem fofoca. Isso. No reino animal não tem fofoca, não. Não tem fofoca, não. Isso fortalece, né? Aquilo que a gente já falou antes, todos nós somos algozes. E, de alguma forma, nós cometemos um assassinato todos os dias. Com certeza. Seja pelo pensamento, seja pela palavra, seja pela atitude. Seja por cozinhar no fogo com a carne. A gente está sempre assassinando de alguma forma, cometendo algum assassinato. Matamos sonhos, esperanças. Com certeza. A única coisa que eu gostei desse papo da hora do almoço é que o cara, tem gente que fala, não é, ele não falou isso para mim, né? Aí eu não me... Você não teve que concordar. Não me comprometi, eu fiquei na minha. Cara de paisagem, né? Vamos lá, Elisa? Aquela máxima, se você não é fiel no pouco, como é que vai ser fiel no muito, né? Ela me lembrou isso. Nas coisinhas mínimas, né? A gente pensa, pô, aquele cara pisou no meu pé, safado. Estou lembrando de Divaldo agora. Pô, e a gente já está, né, botando para ele uma porção de coisa ruim, né? Então, já está por aí, né? Se a gente tem que dominar primeiro os nossos sentidos, né? Nosso Lázaro, para depois poder ir adiante. Bom, isso aí. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O instinto é nosso, é próprio de cada um de nós, de todos os homens. Mas é o que ele está falando aqui, essa questão da gente, né, vencer esses instintos. É onde está a famosa dificuldade nossa. Vencer esses instintos, né? E o que eu acho legal que fala aqui, né, são a germinação e os embriões do sentimento. E ainda faz aquela velha comparação, né? Como a glande encerra em si o carvalho, ou seja, aquela bolotinha daquela árvore monstruosa, né? Grande demais, né? Vamos lá? É o tamanho do sentimento. O instinto tem aí, não vou falar limites, mas é mais limitado. O sentimento não. Como ele é divino, a essência divina,
Vai embora. Vamos lá. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Por acaso, Lázaro, Paris, 1862. Por acaso? Acaso. Por acaso? Né? Mas foi bom. Tá? Então, nós fizemos essa leitura aqui, que aqui para frente vai se falar muito nessa palavra, amor. Tá? É muito bonito daqui para frente. Tá? Vai falar um pouquinho aqui sobre 2 nomes, né? E depois... Mas eu não vou falar o que é, vamos ler. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, vamos lá. Prosseguindo no mundo maior, tá? Nós vamos agora para o ponto onde diz: época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Olha aí, né? A gente vê as maldades acontecendo, mas tudo é uma experiência que cada um de nós adquire, tá? Às vezes aquele que está fazendo a maldade, hoje ele está naquele lado, mas quando ele passar para o lado de cá, puxa vida, não é brincadeira não, né? Com aquele, como ele, né? A gente sempre fala sobre a questão da, como é que fala dela, de estimular o seu lado intelectual, o cérebro, estimular a inteligência. Ele tem mais condições de compreensão das coisas boas do que, assim, menos tempo do que nós. Isso é a pergunta 89. Eu sempre me enrolo 898 ou 895, que é quando pergunta se é lícito aprender tudo, do Livro dos Espíritos. Mas o maior exemplo disso se chama Saulo Paulo. Saulo, nós sabemos, quem já leu o livro Paulo Estevam, já viu que Saulo não era mole, né? E seria o futuro rabino de Jerusalém. Então, todo aquele cabedal que ele tinha, todo aquele conhecimento, quando ele passa o cristianismo, ele precisou de 8 anos para começar também a se expressar dentro do cristianismo, né? Foram 3 anos no deserto de Dan e mais 5 anos lá esquecido, lá em Antioquia, né? Mas o cabedal dele, quando ele começa a realmente falar, impressiona todos que estavam ao lado dele. A interpretação dele, entendeu? Por ter uma mente brilhante, muito, né, calejada, digamos assim, era muito à frente daqueles contemporâneos dele. Vê que hoje... O Rosane, ele já estava preparado para isso, né? E Não, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, né? Claro. Agora, voltando ao Lázaro, se ele desencarnou, é como você fala, né? O escândalo tem que ocorrer, mas é porque também já estava na hora de cessar aquelas maldades todas, e para ele, seja o que for, aprender ou passar um tempo no umbral, ou seja o que for, eu não sei qual é o destino dele. Isso não cabe a nós. Mas quando a pessoa morre, mesmo ele sendo assassinado, se não era para ser, não teria sido, não é? Não, acaso não existe, tá? Mas o fato de matar o Lázaro não significa que hoje acabou o assassinato, né? Claro. Não acabou, continua. Outros Lázaros vão surgir enquanto o planeta claro. não
estiver totalmente, né, sanado. Então, né, a gente pode falar, né, que tudo tem seus motivos, tudo tem sua hora. De repente era a hora dele, né? Nós não sabemos, quem sabe a espiritualidade. Mas não vai cessar, o que você falou aí sobre cessar, não vai cessar. Ele cessou. E a pior maldade perpetua será? através Não, mas daqueles que vamos lá. fizeram, né? Não, e veja bem. Mas ele desencarnado, vamos supor que ele comece a odiar daqui e dali, se una a outros comparsas desencarnados e continue fazendo perversidade lá no outro lado. Nós não sabemos o que vai acontecer com ele. Então, o que é melhor que nós fazemos é orar por ele. Orar, não jogar vibrações, né? Ah, fez isso, fez aquilo. Nós também, de repente, como diz o Gúbio, no livro Libertação, quando o André Luiz fala, esses marginais do grupo, opa, André, somos nós em outras épocas. Se enquanto a população ficar jogando vibrações de ódio para ele, talvez seja até complicado para ele realmente dar a reviravolta dele. Você não acha que ele foi para outro plano? Ele pode, então, continuar por aqui mesmo? Não, se ele pode associando ir a outros... lá no outro plano se associar. A outros iguais, né? Pode. Pode se arrepender e ir para outro lugar. Nós não sabemos o que aconteceu, né? Só os espíritos que sabem. Mas eu estou falando da relação nossa com ele, que é o problema. Principalmente Entendi. nós espíritas. Não, eu te entendi. A vibração que você manda para ele mesmo, ele estando sendo caçado ou tendo sido morto. Eu entendi. Tipo assim, merecia, porque merecia. Isso. Que nós espíritas, se pensarmos assim, igual todo mundo pensa, nós estamos sendo Lázaros também em cima do próprio Lázaro. Entendi sim. Olha só que coisa, né? Nós estamos sendo também, né? Nós estamos matando a oportunidade de ele receber boas vibrações e tentar, lá no outro lado, se arrepender, ir para o bem, etc. Daqui o pai de misericórdia. É alimentando as vibrações que já conhece. Alimentando as vibrações que ele já conhece. Vai encher, né? Digamos assim, né? Vai crescer, né? Vai ser um Gregório, então vai ser algum Gregório, então... Pode tudo acontecer. Por isso que a recomendação de Jesus é essa aqui. Olha só. Dá de novo, lá em cima. Amor aos inimigos e oração pelo que nos persegue e calunia. Recomendação de Jesus. Quando nós nos ligamos muito, nós falamos também no início do estudo, o amor une, o ódio imanta. Nós temos que procurar nos livrar de qualquer sentimento de ódio. Não é fácil. Conforme está falando aqui no livro, falou lá no Evangelho do Espiritismo, nós ainda estamos mais próximos de lá do que de cá. Mais próximo do animal que do anjo. Principalmente por pessoas que você não conhece, não há necessidade de ficar pensando mal para ele, né? Deixa aí, né? O rebanho, Consuelo, não é nosso. Não é responsabilidade nossa. Vamos orar para que o rebanho melhore, que nós estamos no meio. Nós somos parte do rebanho. Né? Se melhorar, é igual assim. Tem uma vizinhança, né? Fica aquela fofocada tremenda. Se todo mundo ajudar todo mundo, vira um condomínio bacana, um negócio legal, né? Mas nem sempre isso que acontece, fica um amarrando o outro pelo pensamento, segurando até o avanço financeiro, etc., de saúde, né? É a mesma coisa, nós estamos no planeta, né? Todos somos irmãos, nós sabemos disso. Nós temos que vibrar todos, bem para todos. Difícil. Mas esses que estão mais errados são os que mais precisam das nossas vibrações. Pelo menos não pensar o mal para ninguém, né? Deixa aí, né? Tipo assim, deixa aí. Deixa aí. Porque, infelizmente, nós não sabemos o que passa na cabeça das outras pessoas. Inclusive desses assassinos. Não sabemos o que passa lá. O que era, qual a condição mental, qual a condição de sanidade. Há um monte de coisa que a gente não sabe. Para a gente é mais um homem que resolveu pegar uma arma e sair matando todo mundo.
Para nós, é isso aí, né? Hoje nós estamos vendo a ciência, olha só, uma coisa que é muito interessante, falando sobre o autismo. A ciência está se aprofundando muito. E há uma impressão que eu acho que a humanidade, né, o autista não é só aquele que está desligado do mundo, não. Aí vem as classificações de autismo, né? E às vezes a pessoa, eu mesmo posso ser autista, dentro de uma classificação. Então, a gente vê então, a ciência está se aproximando de nossa realidade. Depois eles vão também vir com a cura. Por isso que Emmanuel fala no livro Domínio da Mediunidade, né? Os sacerdotes, mesmo sem os cientistas, mesmo sem os saberes, são sacerdotes. E as oficinas que eles trabalham, os laboratórios, são templos de Deus. Você vai chegar a essas conclusões que o Espiritismo traz. Certo? Eu posso ler uns pedacinhos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 11 mesmo? Uhum. É o final do item 9 do capítulo 11, que diz assim: Amados irmãos, aproveitai destas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Quem disse isso foi Fénelon em Bordeaux, 1861. Depois abaixo vem assim: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito, a fim de ser desamado. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. E aí, mais adiante. Continua, como fala aí, havendo os estudos espíritas. Havendo estudos espíritas desenvolvidos em vós, a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar bem alto para julgardes sem as contrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. É isso aí, lei do amor, né? Amar o próximo como a si mesmo. Olha só. Primeiro eu ia falar assim: crede que esta amai bastante para ser desamado, abrirá caminho, revolucionará revolucionará ela, segue a sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhaste muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderem entrar no cérebro. E, por fim, hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constante nos ditados espíritas. Peraí, tem que virar a página. Pulei 2 páginas. Estou pulando muito. Peraí. São aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. Então, a ideia de renovação e de justiça está relacionada com amar, está relacionada com perdão, né? Está relacionada com amar os inimigos, aqueles que são os mais difíceis, os mais complicados, certo?
Certo. É o que fala aí, né? Quando nós conseguirmos amar de verdade, nós aí estamos conseguindo entender toda a mensagem do Cristo. Vamos entender todo o Evangelho, toda a Bíblia, tudo vai ser mais claro. Mas para isso nós precisamos amar o verdadeiro amor. Precisamos conhecer, precisamos saber o que é o amar, de verdade. Porque amar é fácil, amar. As pessoas dizem que amar é fácil, mas não, amar é muito difícil. O que está dizendo aqui, velho, né? Que tudo está, tudo o que há de divino em vós, né? Essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. Então, é o tudo. Exatamente o que você está dizendo, é o tudo. O que eu achei interessante é que você falou o seguinte, que nós, né, não nessas palavras que eu vou falar, mas o que eu entendi ali, nós devemos olhar sempre com o olhar do espírito, não da matéria. Quando nós olhamos com o nosso olhar da matéria, nós vamos continuar na mesma faixa que sempre estivemos. Aí estamos negando a Deus. Está falando mais ou menos isso ali, né? Estamos negando a Deus. Quando nós olhamos com o Espírito, que a ideia vai ser totalmente diferente, que tudo, o acaso não existe. Kardec é bem claro nisso, repete várias vezes, o acaso não existe. Tudo é um desencadear de situações, onde um e outro se encaixa, um e outro passa. Aí nós falamos, poxa, voltando ao caso, matou 10, mas aqueles 10, será que não eram para... O que é que nós sabemos? Se não é o escândalo não é necessário, é isso. Mas é daquele que... E assim por diante. E não vai parar, vai continuar até que a humanidade toda se melhore. Vão matar 10, 100, 1000, vão prender, vão fazer isso, fazer aquilo, e vai continuar. Porque a melhora tem que partir do homem, de um por um. Né? Nós vamos melhorar o planeta. Agora, quem consegue, assim, a gente que procura fazer o melhor de nós desde já passam a ser até o quê? Exemplos e parâmetro para os outros. Né? É aquela questão, tu tá almoçando, o cara vem falar do outro, tu fica na tua. Não adianta tu falar, meu irmão, vem para cá falar mal dos outros, não adianta, tá na faixa dele. Mas começa aí a luta, que dá vontade também, de repente, é sim. Mas se eu segurar, não significa que eu sou santo. Já é uma luta. Né? E aí a gente começa. Luta por luta, a gente vai conseguindo nos tornar virtuosos. Então é isso aí. Né? Alguém que mais quer comentar alguma coisa? Pensei que fosse chegar ao capítulo 5 hoje. Mas tu tá com pressa? Não, para entender que nós só lemos um parágrafo, tá? Tá ótimo. Parágrafo bem debatido e entendido. Bom. Em seguida, permaneceu Calderaro longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas, que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes, porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava tranquilo, como se sorvera sua vítima anestésica. O que é isso aí, hein? O que ele está fazendo aí? Vigorosas radiações magnéticas, da cabeça para a espinha dorsal. Da cabeça para a espinha dorsal. É o famoso longitudinal, que a gente tanto fala lá no centro. Mas vamos dar o longitudinal. Olha só. Ele sabe o que está fazendo. Depois também tem o longitudinal que mata. Pois é. Tem um lá no Obreiros da Vida Eterna, tá? Tinha uma equipe de matador, né? Eles iam para lá, hoje é dia de fulano desencarnar. Ele lá dá fácil longitudinal para... Né? E tem um lance, dava um para o cara melhorar. O cara melhorou, aí a família que estava ali atrapalhando ia toda embora. Ia tomar café, tomar banho, dar um cochilo, daqui a pouco voltava falando, o que é que houve? Morreu, porque tomou outro longitudinal. Né?
eu sempre gosto de falar isso, chamar a atenção, que é o seguinte: para quem sente, quem conhece, quem tal, tudo bem. Agora, eu mesmo, que sou uma toupeira, que não sinto nada, baixa a imposição da mão, não precisa ficar inventando, não. Vamos fornecer o nosso fluido animal, tá? Para que os espíritos possam misturar com o deles, né? E através do instrumento, nós instrumentos, e procurar curar o paciente que está tomando passe. Toda vez que eu vejo aqui é um passe longitudinal. Pô, mata, faz dormir, anestesia, faz de tudo esse passe. Deus, né? Complicado. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria te perguntar uma coisa, Frânio. Essa melhora não é para a gente se despedir também dos nossos familiares, não? Então, mas o que eu estou falando é que essa melhora, tá? No livro O Brisa da Vida Eterna, ele sempre dá o mesmo passe, longitudinal. Ah, tá. Por quê? Quando as pessoas estão ali em cima, pô, tomara que não morra, tá sofrendo tanto, não sei o quê. O André Luiz fala que são criados fios, tá? Magnéticos, né? E prende ali o espírito que tem que desencarnar, atrapalha. E quando dá esse alívio, que os parentes, né, também se sentem aliviados, eles liberam o moribundo, entendeu? Liberam, que vai, cada um muda seus pensamentos. Sai daquele pensamento, está melhorando, graças a Deus, vou tomar um café, vou ao banheiro, vou tomar um banho, vou ir lá em casa rapidinho trocar de roupa. Aí dá tempo para a espiritualidade aproveitar, que não tem nada prendendo aquele espírito ali, e, né, desligá-lo do corpo físico. Essa aí é a melhora da morte, o nome disso aí. Isso é bem normal, né, bem normal aí no nosso dia a dia. Só que nós temos essa, né, graças a Deus, o Espiritismo nos explica o que é que acontece. Minha mãe teve essa melhora. Pois é, melhorou. Né? É interessante a Dona Maria Vaz, né? Também não estava legalzinha, meio doentinha, levantou, conversou com um, beijou o outro, deu caneta para um abraço no outro, deitou e desencarnou. E ela já sabia, né? Quer dizer, ninguém atrapalhou o desencarne dela. Não é isso? Que o desencarne é o renascer, né? Ressurgir do outro lado. Nós não compreendemos isso. Porque nós não pensamos, de novo, volta ao assunto, não pensamos como espírito. Pensamos como matéria. Volta ao assunto lá que nós comentamos ainda há pouco, que dá. O Espírito falou no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é a saudade, né, Frânio, que fica também, né? Essa é difícil, né? Eu sei disso. Mas, né, faz parte. Todos nós, quando nascemos, nós sabemos que o nosso destino final qual é? É do berço ao túmulo. Ninguém é enganado. Ó, você vai ser um Highlander da vida. Você vai ficar, né? Tem um livro do Rochester, que o cara no final cansou de viver, se chamou Elixir de Longa Vida, o nome do livro. Elixir de Longa Vida. Elixir. O cara cansou de viver e passou a bola para outro. Ó, eu vou morrer agora que eu tenho 400 anos que eu estou aqui, não aguento mais, passou a bola para outro. Olha só, entendeu? É um livro, né, que não tem muito a ver, não, mas até ele que não queria morrer, que ele queria ficar com a... Né? Um dia desistiu, quero morrer. Então, vamos pensar também que nós vamos morrer, vamos desencarnar. Ninguém morre, desencarna. Alguém fala? Uma amiga ligou para mim e disse: Elisa, perdi a minha irmã. Eu deixei ela falar. Aí depois veio para você: não perdeu a sua irmã. Você continua tendo a sua irmã. Ela ficou sem palavras. Porque ela sabe que eu sou espírita, né? Eu falei: não entra nessa que você perdeu a sua irmã, não. Porque você não perdeu a sua irmã. Sua irmã continua sendo sua irmã e continua viva, só não do jeito que você queria. Em outro endereço agora. Pois é. Vamos lá? Encontrava-se temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o verdugo implacável, que se mantinha sentado, impassível, num dos ângulos do leito. Imagina a cena, né? A gente saindo do corpo e um cara se braço cruzado assim, ó.
Volta pro corpo. Cadê meu corpo? Vamos embora. Verifiquei que o enfermo não nos notava presença, qual acontecia com algoz em muda expectativa. A ligação deles era muito forte mesmo, né? Contava como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações. Calderaro, porém, guardou absoluto silêncio. André Luiz, velho, eu acho que o Calderaro vai doutrinar esses dois. Vai bater um papo com eles, vai acabar com isso agora. Calderaro é o cara. É o cara. Vamos ver o que é que acontece. Vamos lá. Aí ele fica nervoso, André Luiz. Eu acho legal isso. Que ele fica... Vamos lá, ó. Olha lá o que ele vai lá. Não me contive. Interroguei. Por que não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito. O doente parecia-me aflito enquanto o perseguidor se erguia, agora mais agressivo. Por que não suscitar o braço cruel que ameaçava um infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? O André Luiz, o Calderaro, e aí? Vambora agir, cara. Você é o cara, você tem que resolver isso aí, eu te ajudo. E nervoso, querendo dar. Olha, meu filho, Jesus falou, Deus disse, não faça isso. Gente, estamos falando aqui de uma doutrinação no plano espiritual. Tá? Me lembrei agora do padre, que estavam chamando o padre de mulherzinha, no missionário, não foi? Isso. Né? Disse que o pessoal estava xingando o padre que ele usava batida. O que é que vocês imaginam? Todo mundo, uma mulherzinha. E o André Luiz não gostou, não. Queria lá. Eu acho que o André Luiz queria dar uns golpes de capoeira mortal, essas coisas todas, né? Então, o André Luiz é bom. Essa daí sou eu. O André Luiz nos mostra nele, deu para entender? Nos mostra nele, né? Que ele também ainda está nessa, né? Tá igual no nosso lar, quando ele viu a Zelinha lá com o Ernestinho, ele não sabia se ajudava a mulher, a ex-mulher e o novo marido, ou se virava o obsessor junto com os três que já estavam lá. Ele seria o quarto obsessor. Ele ficou numa dúvida cruel. Aí Clarence apareceu e fala: lembre-se de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí ele acalmou e pensou, né? Usou da obediência, da razão, não da resignação. E ajudou até a curar ele, a Narciso e o Ernestinho. Então, o André Luiz é isso aí, ele quer uma doutrinação, que nem lá no Centro Espírita. Vamos conversar com esse espírita aí, tal, mas aí o Calderaro, calma, André, calma, olha só o que ele vai falar aí. Bom, o instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaremos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Vocês se lembram daquela passagem de Jesus? Que Jesus chega e o homem fala: por favor, Senhor, meu filho está assim. Os seus discípulos tentaram, né, que o filho estava obsediado, né, e não conseguiram resolver nada. Aí Jesus vai lá, né, bota a mão lá na fronte do menino e o espírito ainda fala alguma coisa que eu não me lembro, e o espírito imediatamente abandona o menino. O menino babava, urrava, pulava, se queimava, era realmente uma possessão, digamos assim. Mas conseguiu libertar. Aí os discípulos ficam tudo também aborrecidos, tipo André Luiz. É porque o senhor conseguiu e nós não, né? Como se fala, tem 3 anos que eu estou com o senhor e não aprendi. Como é que é isso, né? E ele fala, para essa classe de espíritos é necessário jejum e oração. Aí, quem lê a Bíblia, na palavra, vai pensar que o jejum é o quê? Pô, hoje eu não posso comer uma feijoada. Não é isso? O jejum não, começa no pensamento. Conforme fala o Calderaro no parágrafo atrás, na nossa mente começa tudo. Ali é o jejum. E a oração para ficar ligado constante ao plano espiritual. Tá? O que o André Luiz quer, né, não se liga muito em jejum nem oração, não. Quer resolver da forma dele, dentro dos conhecimentos dele. Mas para esse tipo de espírito aqui, o que o Calderaro está falando, não adianta, André, nós não vamos resolver. É aquele caso complicado, caso difícil de resolver, que é resolvido
principalmente quando o que vai acontecer daqui para frente. Pô, ficou para a semana que vem. Né? Tá bom, vamos embora. É até a oração que nos garante esse jejum, né? É. Bom, para nós, ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Não é para nós, porque nós não vamos ter o sentimento de empatia, tá? Um espírito com sentimentos nobres, tá? Que já passou por todo esse processo para chegar onde está, vai ter. Nós somos o que? Raciocínio, conforme falando ainda há pouco. Né? Obediência e resignação, nós estamos na obediência, na razão. Tá? Continuemos, Elisa. Damos-lhes, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de sentimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. Bom, eu acho que é melhor a gente parar aqui, que agora vai mudar totalmente a história. Tá? Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Quem quiser ler em casa vai ver que o negócio é muito legal, muito bonito, é emocionante, digamos assim. Tá? A irmã Cipriana chegando, mas deixa para lá, não vou falar mais nada. Fica para ser quinzena que vem, né? Seu Roberto, agora no Mundo Maior, dia 23 de julho. Tá? O próximo capítulo. Olha só, não desligue, José, que nós vamos gravar a prece, tá? Por favor. Sim. Bom, gente, aí nós vamos fazer o seguinte, Elisa, marca aí. O instrutor ouviu-me sereno e respondeu. Tá? Nós vamos começar daí, tá? Quem quiser marcar o instrutor, para a gente pegar a meada, né? Tá bem. A meada, pegar o fio da meada. Para saber onde nós vamos. Está marcado. Tá marcado. Pois eu estou sem caneta para marcar, mas. Está marcado aqui. Confio em vocês. Sim, senhor. Eu vou estudar como, se eu não sei onde parou. Na gente. Né? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Está tudo bem? Compreenderam tudo? Está tudo legal? Tem alguma sugestão? Não gostaram? Alguma crítica? Alguém quer fazer o estudo? Essa pergunta me foi feita há uns dias atrás. Que uma certa pessoa assistiu 5 minutos do estudo e falou: tu é muito chato, cara. Não sei como esse pessoal já aguenta há 20 anos. Hein? A opinião dela não conta. Pois é. Pô, manda alguém fazer esse teu lugar, isso bota uma pessoa mais simpática. Eu disse, meu Deus do céu. Desconhece, não, Fran? Hein? Ela não desconhece, não? Não. Ah. Pois é. Se alguém falando, não, são 4 estudos, eu assumo 1 ou 2, não tem problema não, tá? A gente não vai se melindrar, não vai ficar aborrecido não. Eu acho que aí sim vai agradar minha esposa, olha só que legal. Não vai me agradar, vai agradar minha esposa, olha que bom. Oh, aí, mulher. Então, Ou o vai pessoal piorar gosta de a você. situação. Hein? Ou vai piorar a situação. É. Fiquem à vontade, tá? Alguém mais falou alguma coisa, gente? Tá tudo bem? Segunda-feira, Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta, Livro dos Espíritos. Sexta que vem, Mateus. Tá? Estamos no capítulo 26 ainda, no versículo, não me lembro onde nós paramos, não. Mas a gente, acho que foi 59 ou 60 que nós paramos, um negócio assim. Ok? Ninguém fala mais nada? Então, nós vamos ter hoje gravado essa prece que vai para a África do Sul, para a Itália. Ah, Elisa, você não quer fazer para mim, não, depois dessa? Consuelo. Não. Consuelo. Já está gravado, Consuelo. Não pode mais fugir. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar nossos olhos. Pensar no Senhor Jesus, nosso Pai, nosso governador, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão. Agradecer a Ele pelo dia que nós tivemos, por terminar esse dia com saúde, com forças para estudar, com forças para aprender e com coragem para colocar em prática.
Pedir ao nosso Senhor Jesus que nos ajude a entender mais os nossos irmãos, a ter mais paciência e obedecendo às leis no momento que só podemos obedecer, ter um pouco mais de cuidado com essas pessoas, cuidado com as nossas palavras, cuidado com os nossos pensamentos, porque os pensamentos se tornam palavras, as palavras se tornam hábitos e os hábitos se tornam caráter. Vamos cuidar de todos nós à volta, vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar da nossa luz interior, para poder passar mais luz para quem está perto de nós. Senhor Jesus, olhar pelas pessoas da rua, pelos doentes, pelos órfãos e pelas crianças que estão abandonadas. Senhor Jesus, te pedimos e te imploramos, olhai pelo nosso planeta, que está tão doente, está tão cinza. Colocai sobre nós a tua mão e nos dê força para continuar esse caminho tão difícil, mas que nós precisamos terminar com coragem. Obrigado, Senhor Jesus, que tenhamos um ótimo final de semana e que segunda-feira possamos nos reunir de novo para ouvir a sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tem nos dado. Que assim seja, que assim se faça. Em teu nome, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Paz a todos nós. Viu? Viu? Estou toda suada aqui nesse